Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso, Copa do Mundo de clubes da FIFA. E o Botafogo avançou de fase. O Botafogo é o primeiro brasileiro nas oitavas de final da Copa do Mundo. Parabéns! Num grupo complicado, talvez em um dos grupos mais difíceis, aonde, quando teve o sorteio, muito pouca gente imaginava o Botafogo avançando, porque tem dois gigantes europeus, o PSG, campeão da Champions, e o Atlético de Madrid. Então, colocavam o Botafogo como a terceira força do grupo. Primeiro lugar seria o PSG, e o Botafogo lá, dependendo dos casos, brigaria por uma vaguinha com o Atlético de Madrid. Bom, acabou acontecendo isso. Mas não da maneira como se esperava. O que se esperava? O Atlético de Madrid em vantagem e o Botafogo tentando alguma coisa. O PSG sobrando, era isso que se imaginava. O PSG sobrando e o Atlético de Madrid ali mais superior que o Botafogo tentando ali uma cartada final, alguma coisa. Mas não foi nada disso que aconteceu. Não foi nada disso que aconteceu. Quem chegou na última rodada com vantagem foi o Botafogo. O Botafogo ganhou? Não. O Botafogo perdeu para o Atlético de Madrid por 1-0. O placar foi justo. O placar foi justo. Não foi um grande jogo, tá? Não foi um grande jogo. Muito pelo contrário. O Botafogo teve um segundo tempo muito ruim. Muito ruim. De novo, que no primeiro jogo o Botafogo fez um primeiro tempo bom, mas o segundo tempo do Botafogo foi horroroso. Contra o PSG não, mas de novo o Botafogo faz um segundo tempo ruim. Mas como tinha vantagem, conseguiu se classificar em segundo lugar. E acabou que o grupo teve o PSG em primeiro lugar, o que todo mundo imaginava. Não da maneira como foi, mas todo mundo imaginava. O PSG vai ser o primeiro lugar. E foi. Então a gente tem que analisar, primeiro, comemorar a classificação do Botafogo. Ponto. Tem que se comemorar. Por quê? Obviamente, como a gente já falou, ninguém apostaria numa classificação do Botafogo nesse grupo. Vamos ser bem sinceros, ninguém apostaria. Tá? Então, o Botafogo já quebrou a primeira barreira. Então tem que comemorar muito. Outra coisa é o jogo e outra coisa é a sequência. Então vamos analisar ponto a ponto a classificação, o jogo e a sequência. Então, dou logo parabéns ao Botafogo e à torcida pela classificação. Que dos brasileiros, o Botafogo e o Fluminense é o que se falava que teria mais dificuldades para se classificar. O Botafogo por causa do grupo e o Fluminense por causa do time. Então o Botafogo já quebrou, né? Isso. Então, parabéns. Então, eu peço a você, meu amigo torcedor botafoguense, meu amigo torcedor brasileiro em geral, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives. E você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com seu frango todo lado compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, que mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. E lembrando, agora você pode também, além de curtir e compartilhar, você pode hypar. Hypar é uma forma de você dar pontos pro vídeo que você está assistindo. Depois que você curtiu, vai abrir uma abinha escrito hypar, você vai lá e clica no hypar. Você pode fazer isso 3 vezes durante uma semana o mesmo vídeo. Então você pode hypar, ou seja, dar pontos para o mesmo vídeo 3 vezes durante uma semana. Beleza? Então vamos lá. Então vamos aqui. Primeiro, Botafogo classificado. Botafogo classificado como? Botafogo perdeu para o Atlético de Madrid. Mas o Botafogo só estaria fora se o Atlético de Madrid ganhasse por 3-0. Tá? Aí o Botafogo estaria fora.
O Botafogo perdeu apenas por 1-0. Com o resultado do PSG, que obviamente ia ganhar do Seattle, e ganhou, não de goleada, ganhou de 2-0, se eu não estiver enganado. Até dar uma olhada aqui. Isso, ganhou de 2-0. Achei que ia ser demais, achei que o PSG ia porrar. E acabou que não aconteceu. Ficou o PSG com 6 pontos, o Botafogo com 6 pontos e o Atlético de Madrid com 6 pontos. Como está os três com 6 pontos e virou aquela ceranda, o PSG ganhou do Atlético de Madrid, o Atlético de Madrid ganhou do Botafogo, o Botafogo ganhou do PSG. Tira-se os gols feitos contra o Seattle. Os gols que o PSG fez contra o Seattle, 2, tira. O do Botafogo contra o Seattle, 2, tira. Do Atlético de Madrid, tira esses gols. E só vão analisar os gols que fizeram entre eles. O PSG fez 4 no Atlético de Madrid, o Botafogo fez 1 no Atlético de Madrid e o Atlético de Madrid fez 1 no Botafogo. Ou seja, nesse saldo de gols, o PSG leva vantagem em relação ao Botafogo. Leva vantagem, porque o PSG fez 4 gols no Atlético de Madrid e tomou apenas 1 do Botafogo. Então tem um saldo de 3. O Botafogo fez 1 no PSG e tomou 1 do Atlético de Madrid. Fica com saldo 0. E o Atlético de Madrid fica com saldo menos 1. Então, foi para o saldo de gols. E pelo saldo de gols, o PSG ficou em primeiro e o Botafogo em segundo. O que eliminou o PSG não foi o jogo contra o Botafogo, dele ter ganho apenas de 1-0. O que eliminou o Atlético de Madrid foi a goleada que ele tomou do PSG. Obviamente que na Europa, a gente está vendo nesse Mundial, né, aqui no Brasil, parte da mídia, dos jornalistas esportivos, quem vive do mundo de futebol, parte dessa mídia está desmerecendo o Brasil. Eles vivem aqui no Brasil, recebem aqui no Brasil, falam para brasileiros, mas estão desmerecendo o Mundial. Estão desmerecendo o que os brasileiros estão fazendo. E aí, a gente pode fazer um outro vídeo falando por isso que pode ser, tem um monte de motivos para os brasileiros estarem desmerecendo o Mundial. Um desses motivos é que o seu clube não está no Mundial. Aí é o clubismo. E tem outras coisas que a gente pode falar no vídeo seguinte. Mas a gente está vendo no Mundial a soberba de uma grande parte da Europa, que a gente já sabia que existia. A Europa é aquele tipo de jogador que só joga se for no campo dele e a bola dele. É mais ou menos por aí. Se não for no campo dele e na bola dele, não presta. É mais ou menos por aí que os europeus se comportam. Então, acredito eu que na mídia, ninguém vai falar o Botafogo se classificou. A grande maioria vai falar o Atlético Mineiro, o Atlético de Madrid está eliminado da Copa do Mundo. E aí vão dar aquela desdenhada, dizer que o campeonato não vale muita coisa. Bom, mas não é bem assim. O Simeone estava irritado. Os jogadores do Atlético de Madrid estavam irritados, ou seja, o Atlético de Madrid não queria ser eliminado, mas acabou sendo eliminado. Mas eu acredito, o Simeone não. O Simeone vai falar mesmo. Agora, a mídia europeia vai dar aquela desdenhada, não vai esquentar muito. Tenho quase certeza que vão falar isso. Então, classificação para bater palmas. O jogo. Cara, é muito difícil você fazer 2 jogos correndo atrás do adversário. Isso cansa, irmão. O jogo que o Botafogo fez com o PSG, ele correu atrás do PSG o tempo inteiro. E o jogo contra o Atlético de Madrid, pelo fato do Botafogo ter uma vantagem de gols, o Botafogo entrou com a mesma postura de correr atrás do Atlético de Madrid, sabendo que a qualidade técnica do Atlético de Madrid é inferior à do PSG. Você vê nitidamente que o Atlético de Madrid é um time que fica desconfortável quando tem que propor jogo.
O Atlético de Madrid é um time desconfortável quando tem que propor jogo. Não tem nem jogadores para propor esse jogo. Você vê que eles fazem muita força para propor o jogo. E talvez por isso o Botafogo deu mais brechas ao Atlético de Madrid do que o PSG. Se o Botafogo desse as brechas que deu para o Atlético de Madrid e o PSG, tinha perdido o jogo. Mas por que o Botafogo deu mais brechas? Pode ser falta de perna. Também cansou. Porque correu pra cacete contra o PSG. E teve que correr atrás contra o Atlético de Madrid. Primeiro tempo, jogo muito parelho. Mas no segundo tempo, o Botafogo não quis jogar. Teve um momento ou outro lá, de um contra-ataque, alguma coisa, mas o Botafogo não quis jogar. Fez o segundo tempo muito abaixo. Ah, Magalhães, mas isso tem a ver com a vantagem. Sim, pode ter a ver com a vantagem. O Botafogo entrou com o resultado debaixo do braço e vamos jogar pelo resultado. Não quero jogar bonito, eu quero me classificar. Perfeito. Perfeito. Agora, você ficar correndo atrás de dois times o tempo inteiro, isso causa problema para as oitavas de final. Então, o Botafogo perdeu, mas na minha opinião não foi injusto, não. Vamos lá. O Atlético de Madrid chutou 23 vezes. Botafogo 7. Botafogo até que se defendeu bem, relativamente bem. O Atlético de Madrid chutou 5 vezes em direção ao gol. Por que 5 vezes só em direção ao gol? O Atlético de Madrid tem dificuldade de propor. Nitidamente, dificuldade de propor. É um time reativo, ponto. Ponto. Quando tem que propor, se enrola. Então acabou chutando apenas 5 vezes em direção ao gol. E acabou fazendo um gol. E o Botafogo 3. A posse de bola foi do Atlético de Madrid. Precisão no espaço do Atlético de Madrid. O Botafogo fez mais faltas. O Atlético de Madrid teve 9 escanteios. O Botafogo se defendeu bem. Mas isso cansa. Ou relativamente bem. O Atlético de Madrid teve chances no primeiro tempo de abrir o placar. Talvez se não tivesse a falta dentro da área, o juiz ia marcar um pênalti contra o Botafogo. Então o Botafogo não fez uma partida boa dentro dos critérios que o Botafogo quis. Defender o resultado para se classificar. Então você pode analisar desse ponto. Eu vou analisar que o Botafogo entrou com resultado, não estava preocupado em fazer boa partida, estava preocupado em se classificar. O Botafogo não estava nem preocupado em perder, só não queria perder de mais de 2 gols. Então o Botafogo entrou com isso. Então eu vou colocar a minha análise embasado nisso. Que o Botafogo jogou contra o Atlético de Madrid, que tem uma dificuldade para criar. O Botafogo jogou atrás para jogar no contra-ataque, para se defender por causa do resultado debaixo do braço. E aí a gente vai para o outro ponto. O outro ponto é que o Botafogo, nesse momento, estaria pegando o Palmeiras nas oitavas de final. Confronto brasileiro. Onde o Palmeiras conhece bem o Palmeiras conhece bem o Botafogo. Bom, para o Botafogo, o ideal seria pegar o Inter Miami. O Inter Miami ficar em primeiro. Só que se o Inter Miami ficar em primeiro e o Palmeiras em segundo, o Palmeiras pega o PSG. O Palmeiras não vai querer pegar o PSG. O Palmeiras vai querer, na minha opinião, ficar em primeiro para pegar o Botafogo. É o que eu imaginava que iria acontecer. Vocês lembram o que eu falei aqui? Eu estava torcendo para acontecer Botafogo e Palmeiras, que aí a gente já tinha certeza que teríamos um brasileiro nas quartas de final. Eu falei isso aqui. Estou torcendo para ter Palmeiras e Botafogo nas oitavas. Infelizmente, um vai ficar pelo caminho, mas pelo menos teremos um brasileiro nas quartas de final. E eu acho que a tendência vai ser essa, que o Palmeiras vai jogar contra o Inter Miami pelo empate. Na minha opinião, o Palmeiras é mais time que o Inter Miami e pode até ganhar. Agora, não dá para o Botafogo jogar com o Palmeiras da mesma maneira que jogou contra o PSG e contra o Atlético de Madrid. Porque o Palmeiras tem mais poder de criação do que o Atlético de Madrid. O Botafogo sabe disso.
Então, classificação, aplausos. O jogo, eu particularmente, estou classificando a partida do Botafogo que não foi boa, estou condicionando porque o Botafogo entrou em campo com o resultado debaixo do braço. Não estava nem esquentando se ia jogar bem, se ia jogar mal, se ia perder, se ia ganhar, não estava esquentando. Só não queria tomar 3 gols. Ponto. O Botafogo entrou para isso. Outros podem analisar de outra maneira. Agora, analisando o próximo jogo, o Botafogo não, na minha opinião, não pode jogar igual jogou contra o Atlético de Madrid. Porque aí é a vantagem, na minha opinião, vai ser do Palmeiras. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!